Gravando aula número 9, módulo 9, interpretação dos sonhos, com a turma 10, 31 de outubro de 2022. Vocês fiquem à vontade para poder interromper, para fazer suas perguntas. E diminua a ansiedade já de querer fazer a interpretação dos sonhos, porque muitos vêm com aquela ansiedade. Nossa, mas eu tenho esse sonho para contar, eu tenho isso para realizar. Nós vamos conversar sobre os sonhos de todos vocês. Mas nós vamos estudar um pouco, primeiro, o aspecto científico para entender a manifestação dos sonhos. Porque existe por aí uma controvérsia, um monte de informações não fundamentadas em conhecimento realmente e que confundem as crenças pessoais, tudo isso precisa ser trabalhado. Então, nós vamos sonhar bem natural. Sonhar, esse verbo gostoso que todo mundo conjuga à noite. Ninguém escapa de sonhos. Só nos sonhos os psicóticos, porque o psicótico não tem superego. Então, esse verbo que todo mundo conjuga à noite. Boa noite, Lídia. Bem-vindo ao grupo. Esse verbo que nós conjugamos, sonhar, ele está intimamente ligado ao bem-estar do corpo e da alma. É importante sonhar. Uma noite repleta de sonhos é um estabilizador mental maravilhoso. No entanto, dormir mal, sem lembrar dos sonhos, deixa o indivíduo mais vulnerável a desenvolver quadros de ansiedade e quadros de depressão. E quando os sonhos acontecem numa boa, é mais fácil manter o equilíbrio emocional. Sonhos ruins, frequentes, podem vir à tona justamente se nós não lidamos direito com determinadas situações quando nós estamos acordados. Esses sonhos persistem para que a pessoa possa se dar conta de que precisa enfrentar e resolver os seus problemas. Portanto, levar para a cama as agruras vivenciadas ao longo do dia ou da semana fornece um material da pesada para os sonhos. Os sonhos suprem o inconsciente de pensamentos que nos permitem encontrar caminhos criativos em nossa vida. Sonhar é uma ação tão profunda que, às vezes, pode ser muito prazeroso, mas também pode ser muito assustador. E sonhar é uma função sadia que se manifesta de forma frequentemente grotesca e complicada, com imagens de situações vivenciadas que provocam estímulos emocionais que independem do consciente. Sonhar é a manifestação do inconsciente, ligado às nossas mais íntimas experiências, que nos permitem viver num mundo sem limitações de espaço e de tempo. O sonho ele é atemporal. Às vezes nós sonhamos um sonho completo, mas aquilo aconteceu em alguns segundos. Quando isso acontece, nós penetramos num universo do mistério, onde possivelmente estarão refletidas nossas emoções, nossas experiências, fantasias pessoais, segredos que nós guardamos, que até temos medo de desvendar. Os sonhos nos concedem a onipresença, a onisciência e a onipotência. Em sonhos, nós podemos ser tudo, fazer tudo, criar tudo, viajar sem limites no mundo espetacular. No sonho,
A gente voa, mergulha fundo, a gente se transporta para outros lugares totalmente diferentes. Mas vamos pensar primeiro que nós temos o sonho em estado de vigília, aqueles sonhos acordados. O sonho pode se manifestar, portanto, em estado de vigília, quando a pessoa está em meditação, podendo ocorrer durante uma viagem, quando está dirigindo, uma viagem de avião, uma viagem de ônibus, uma viagem de carro. Diante de imagens ilustrativas de uma revista, lendo uma revista, durante o exercício de alguma atividade ou de qualquer estímulo visual ou auditivo. O sonho é muito importante. O sonho provoca desejo. E o desejo gera ação. Quando nós sonhamos acordados com algo que desejamos e procuramos, portanto, estabelecer atitudes através de um planejamento para a realização do sonho, nós encontramos energia, nossa libido se infla. Energia e motivação para empregar o esforço necessário para chegar à realização desse sonho. No sonho acordado, então, nós podemos estabelecer planos, escrevemos metas, prazos bem definidos, aqueles que não têm posição de escrever, ficam com aquilo no pensamento. E se cumprirmos com estratégias e ações adequadas, nós conseguimos materializar nossos sonhos. O sonho provoca em nosso corpo alterações fisiológicas visíveis, afetando a nossa química com a produção de hormônios que estimulam as ações, sempre dirigindo para a busca incessante do prazer. O prazer de uma conquista, o prazer de uma namorada, de um novo amor, ou de o início de um amor, de um objeto, de um bem pessoal, de um patrimônio, de um ganho financeiro, de uma posição social, de um destaque na vida profissional, de uma relação sexual maravilhosa. Enfim, sempre em busca da gratificação solicitada pelo nosso ego, que está buscando atender às demandas do id. Nós podemos até afirmar que o sonho é a alavanca do mundo, pois foi através do sonho que grandes mentes criaram e materializaram feitos maravilhosos, como é o caso de Edison, inventor da lâmpada, Bell, com a telefonia, Santos Dumont, com o avião, e assim várias outras mentes brilhantes que trouxeram ao mundo a evolução que nós estamos vivendo hoje. E sonho, segundo Freud, é um produto da atividade do inconsciente e que tem sempre um sentido intencional, que pode ser a realização ou a tentativa, mais ou menos dissimulada, de uma tendência reprimida. Sonho é produzido com os pensamentos, onde dados e experiências são recalcados para o inconsciente, o que se faz automaticamente, causando, portanto, uma forte agressão ao psiquismo. Nós vamos encontrar aí uma parafernália de literaturas para se falar do sonho. Oráculo do sonho da noite, De volta aos sonhos, e assim vai. Tem outros que tem lá, Dicionário dos Sonhos. Tem outro que tem Enciclopédias dos Sonhos. E tem aqueles que vão para o lado religioso, como aqueles que acreditam que o sonho ele sai do próprio corpo, de que o sonho realmente era premonitor.
O Freud ele desmistificou tudo isso quando lançou o seu livro, A Interpretação dos Sonhos. Isto praticamente há 100 anos atrás. Na realidade, ele fez esse livro em 1895, mas não vendeu 500 exemplares. Então, ele lançou esse livro remodelado novamente na virada do século 1900, para entrar, portanto, no século XX, o que marcaria uma presença, seria uma estratégia de marketing muito grande, e com isso, esse livro, Interpretação dos Sonhos, teve um sucesso enorme. Nós sabemos que há sonhos lindos, sonhos inesquecíveis, aquele sonho que a gente não quer acordar de tão gostoso que ele é, e que a gente se lamenta quando se desfazem. Já outros são tão feios, são pesadelos, que quando se dissipam, nós damos um longo suspiro de desafogo, e ainda com mais profunda alegria, dizemos entre nós mesmos: felizmente, tudo não passou de um sonho. Na próxima aula, aí nós vamos começar realmente a fazer uma interpretação de sonhos, e eu vou contar alguns também que vieram de situações relatadas as mais bizarras. E com isso nós vamos fazer um exercício para levarmos a sério o que é uma interpretação de sonhos. Nós precisamos primeiro ter um embasamento científico para fazer uma elaboração de um sonho, principalmente sonho que não é o nosso, né? A finalidade dos sonhos é de realizar todos os nossos desejos, por mais absurdos que se apresentem à nossa mente. A psicanálise deixou claro, definiu isso como sendo uma realização de desejos. Para Freud, sonho é a manifestação de desejos reprimidos. Mas nem sempre a elaboração onírica consegue esse ideal. Que além de outra dificuldade de se apresentar, ainda para justificar a aparente incoerência, que existe nessas definições. Tal qual acontece na vida desperta, há também, enquanto dormimos, uma censura, que é o superego, que impede os sonhos de se apresentarem límpidos, simples ou compreensíveis, como desejarmos que fossem. Ora, mas como? Eu vou estar dormindo e tem censura? Pois é, nós vamos entender isso. Esta instância censora é fácil de dizer uma consequência da mesma censura íntima, que nos vigia constantemente em nossa vida desperta, pautando as nossas atitudes, quer através de palavras, escondendo os sentimentos que não devem ser exteriorizados, quer através de atos ou ações condenados pelo meio social. Opa, então tem censura no sonho. E quando dormimos, nós somos controlados, muito embora de maneira bem mais fraca do que quando estamos em estado de vigília, e só assim se explica certos sonhos nos quais a ação da censura é mínima, ou mesmo quase diferente, como acontece, portanto, nos sonhos infantis. Até meados dos séculos, os sonhos eram interpretados de acordo com os códigos das tradicionais chaves dos sonhos. Vocês vão encontrar à vontade na internet um monte de coisa, acredite se quiserem. Chave do sonho que os viam como a previsão do futuro. Sonhou com um animal, é viciado no jogo de bicho, vai jogar no bicho. Vai jogar no número, vai jogar na loteria, e lá seu dinheirinho vai indo embora. Mas a fantasia do sonho permanece dentro da pessoa. Seria, portanto, necessária a intuição de alguns médicos alienistas e a audácia de alguns escritores
para pressentir que o sonho fala ao sonhador sobre ele próprio. Freud teve essa coragem. Mas antes de Freud, o conteúdo da mensagem permanecia indecifrável. O sonho é pouco a pouco percebido por uma trupe de revolucionários no século XIX, que o ignoravam como desnudar de si próprio. Como acordado, aceitar o prazer noturno proporcionado por certos sonhos inconfessáveis. Como fazer um bom julgamento de si próprio, quando no sonho, com muito prazer, nós transgredimos certos tabus. E quando acordamos, vem aquela sensação de culpa. Este desnudar é, portanto, doloroso e arqueólogo de seus próprios sonhos se compraz de distanciar-se dos seus atos oníricos através de um vocabulário adaptado. O sonho revela um outro mundo, o teatro de um outro eu. No sonho tudo pode, um duplo eu. Ele adquire, assim, um novo status que parece anunciar que a psicanálise lhe designará. O sonho é uma porta estreita, dissimulada, no que tem a alma de mais obscuro e também de mais íntimo. Abre-se sobre a noite original e cósmica, que pré-formava a alma muito antes da existência da consciência do eu, e que a perpetuará até muito além do que possa alcançar a consciência individual, de acordo com Jung, Carl Gustav Jung. Aí na apostila vocês vão encontrar citações de interpretações padronizadas de Jung, que serve apenas como ilustrativo. Mas quando a gente fala daquilo lá, a gente começa até a rir, porque a coisa não tem o aspecto científico. Ela é um tanto poética, um tanto romântica. Não há mistério maior do que sonhar. Então, pode perguntar, de onde vêm os sonhos? Em que parte do cérebro que eles nascem? Como se eles se armazenam? Serão realmente proféticos? Ou apenas reações daquilo que o corpo vivencia? É necessário sonhar? Sonhar? Todas as pessoas sonham? Nós precisamos entender tudo isso aí antes de começarmos a fazer alguns estágios de interpretação de sonhos. Cabe a cada um de nós a liberdade de escolher qual a definição que melhor se adapta às suas próprias convicções. Dizem que os sonhos são um aviso simbólico. Mas, de alguma maneira, eles servem para nos avisar de alguma coisa. Seja por meio de nós mesmos, por um desejo incutido em nossa mente, seja por intermédio do que está além do nosso plano físico, assim como os espíritos, anjos ou elementais próximos de nós. Pode ser que vocês já tenham vivido as suas experiências de sonhos, de acordar de madrugada com um sonho realizado. Eu tive alguns bastante interessantes, mas adiante eu vou contar para vocês. Alguns acreditam ainda no desprendimento da alma, que entra numa viagem astral durante o nosso período de vigília. Evidentemente que a nossa vida é influenciada por diversos fatores que nós não conhecemos, desde culturais até religiosos, daquilo que nós cremos, que foram colocados dentro de nós. Mas um homem ateu
dificilmente terá sonhos com uma visão divina, pois ele não acredita nisso. Ele não tem esse registro dentro dele. É muito interessante, porque aí vai comprovar que nós sonhamos com aquilo que nós temos de registro na nossa vida. Então, cada pessoa, cada indivíduo, receberá seus sinais através dos sonhos, conforme seu registro de vida. A realidade e o sonho sempre estiveram juntos. Resta-nos entender seus elementos, a sua linguagem própria, para que possamos melhor interpretar as suas mensagens. A visão de Jung que vocês vão ver aí, na apostila, por favor, apenas ilustrativa. E talvez um pouco folclórica. E nós não nos baseamos nela para o nosso trabalho de interpretação dos sonhos. Pois não é tão simples assim, é uma forma muito simplória de fazer a interpretação. Parte dessa versão se encontra na apostila nas páginas 11 até 31. É bastante coisa para ver. É curiosidade. Apenas para conhecimento. Mas não é nosso propósito dessa aula. Uma ocasião, eu fui fazer uma entrevista numa televisão, num horário nobre, onde eles abriram a participação das pessoas com perguntas ao vivo. Mas saía cada coisa interessante, embora eu já tenha dito durante a entrevista de que não tem como fazer uma interpretação do sonho de uma pessoa se nós não conhecemos a vida dela. O que nós fizemos, estaremos fazendo ao nosso olhar e não ao olhar do outro. As palavras que nos são dirigidas, por ser o ponto nodal de numerosas representações, estas podem ser consideradas como predestinadas à ambiguidade. E as neuroses, como, por exemplo, na estruturação de obsessões e fobias, não menos do que os sonhos, as palavras servem-se à vontade das vantagens assim oferecidas por elas, para fins de condensação e disfarce e distorção. Pode-se verificar que a distorção do sonho se beneficia do mecanismo de deslocamento de expressão, deslocamento de sentimentos de cada indivíduo. Daí que a prática da interpretação dos sonhos nos diz assim, que nós vivemos entre duas realidades. A da vida objetiva, a realidade externa que nós estamos vivendo, e a vida subjetiva, isto é, a nossa vida psíquica, a nossa realidade interna, a realidade que, em verdade, nós desejamos. A primeira, que é a realidade externa, é sempre agressiva e representa, por isso, o desprazer, um monte de coisas que a gente gostaria de fazer e não é possível, porque não é permitido, ou porque não está ao nosso alcance. E a segunda vem ao encontro daquilo que nós queremos e desejamos. A segunda, portanto, o desejo anterior é a fantasia. Por isto, sempre representa o prazer. Para que exista um equilíbrio entre as duas realidades, a natureza nos dá essa faculdade de sonhar, característica de um ser saudável. Sonhar. É através dos sonhos que nós vivemos na busca de realizarmos todos os nossos desejos. Aí está um sonho. Quem já não sonhou que estava voando nas nuvens? Que coisa maravilhosa. Assim nós podemos definir os sonhos como uma função psíquica encarregada de compensar, de substituir, mesmo uma realidade que nos é hostil,
por outra totalmente diferente, onde um novo mundo se descortina diante da alma. A psicanálise definiu os sonhos como uma realização de desejos. Segundo Freud, realização de desejos reprimidos. Mas nem sempre a realização onírica consegue esse ideal, pois nisso se refere à qualidade do desejo que em um dado momento nós abrigamos. Nem sempre desejamos conscientemente uma coisa, mas o inconsciente deseja. Pois há determinados desejos que nos passam como relâmpagos pela cabeça, mas que estão imediatamente condenados pela razão, ou melhor, pela consciência. Freud diz que sonhos são manifestação de desejos inconscientes, reprimidos, e que estes se manifestam quando nós estamos em sono profundo, momento em que o superego se encontra inativo, liberando as atividades do id. O que será que o Freud queria dizer com sono profundo? Nós vamos entender daqui a pouquinho essa estrutura científica dos sonhos. Do sono profundo e assim por diante, sono leve. Então, por isso que a gente não deve se precipitar numa interpretação dos significados. É necessário conhecer bem a história da pessoa, pontuando como percebemos algum conteúdo manifesto e emoções latentes de um passado que está reprimido ou de uma situação que está vivenciando no momento, de qualquer pessoa. Quando percebemos alguma coisa no sonho, de situação atual, nós falamos de sonhos recorrentes. E quando nós entendemos que o sonho vem lá do fundo do inconsciente, nós falamos de sonhos de baixo. Então, sonhos são desejos que se manifestam de uma forma inusitada, com sensações, emoções, imagens, símbolos mais variados, com os quais nós podemos presumir a origem e, assim, comunicar ao paciente de forma que ele mesmo possa elaborar o seu entendimento do seu sonho. Nosso intuito nesse módulo é, portanto, suprir conhecimentos científicos para que possamos elaborar a interpretação dos sonhos, e não baseada em crenças. Para isso, nós vamos entrar um pouco na área da neurologia. Na visão inicial, o sonho era visto como um período de descanso, aliás, o sono, um período de descanso e recuperação cerebral. Porém, o estudo moderno do nosso sistema demonstra uma intensa e complexa atividade cerebral quando estamos dormindo. É interessante, né? O cérebro não para. A energia está se movimentando e produzindo sonhos. São atividades mentais que ocorrem durante o sono e se manifestam em conjunto com o rápido movimento dos olhos. É chamado de fase REM, Rapid Eye Movement. REM, sono REM, que é um período que se ocupa, tipicamente, de 20 a 25% do tempo de sono. Pensa-se que as crianças sonham durante cerca de 50% do sono, o sonho REM. Então, estudando uma estruturação do sono normal, a sequência dos estudos permitiu compreender o sono como sendo composto de diferentes fases, algo que se denominou de arquitetura do sono.
como noção da arquitetura da mente. Isto só foi possível com o desenvolvimento da monitorização, o que é feito por um exame chamado de polissonografia, que se compõe pela medida de diferentes parâmetros e, entre eles, alguns recursos de exames, como eletroencefalograma, monitoração da atividade elétrica cerebral cortical durante o sono, eletroaculograma, monitoração da atividade dos músculos submentonianos durante o sono. Numa estrutura do sono normal, nós vamos encontrar outras variáveis que podem ser acompanhadas segundo a necessidade de cada caso. Entre as demais possibilidades, nós podemos citar o ECG, eletrocardiograma, fluxo aéreo nasal bucal, saturação de oxigênio, o pH esofágico, movimentos torácicos e abdominais, assim por diante. Deste monitoramento, foi construído o padrão normal de sono. Assim, se descrevendo a sua arquitetura, que se compõe dos diferentes estádios que nós vamos ver logo a seguir. Vigília, estado de vigília, subdividida em alerta e relaxada. Nós estamos agora em total vigília, totalmente alerta. Vigília alerta está relacionada com a situação ativa da pessoa. É o estado no qual estamos concentrados na realização de uma tarefa, apresentando algumas interações, situações interessantes. Então, baixa voltagem e frequência mista. No eletrocardiograma, controle voluntário controle voluntário dos olhos e movimentos voluntários corporais, o EMG, que é a massa corpórea. Isto é, atividade tônica elevada. E nosso tônus está elevado, nós estamos com cor e com atividade. A frequência elétrica que está passando pelo nosso organismo, ela está agitada, ela está em alta voltagem. Às vezes também baixa voltagem, frequência mista. Já numa vigília relaxada, momento de preparação para dormir, ou no momento de fazer uma reflexão, momento de fazer um yoga, um relaxamento, nós vamos encontrar no EEG, com os olhos fechados, ondas alfa. Olha que interessante. Ondas elétricas alfa, de 8 a 13 Hz. Isso é uma medida de corrente elétrica, minha gente, na parte de eletrônica. 8 a 13 Hz. No controle ocular, no eletrocardiograma, nós vamos encontrar um controle também dos olhos. E na questão da massa corporal, de um eletro que faz o controle da medida do corpo, movimentos voluntários corporais com uma atividade tônica elevada. Em vigília relaxada, mas nós estamos totalmente atentos. Aí vamos encontrar ainda o sono não REM, NREM, que também é chamado de sono sincronizado, composto por 4 estágios que dão ideia de profundidade do sono. No primeiro estágio, a transição da vigília para o sono. É quando nós estamos naquela situação sonolentos, quase dormindo,
cai a cabeça e levantamos novamente. Então, passando do estado de vigília para o sono. No EG, padrão misto de baixa voltagem. Predomínio de ondas θ. Agora, começaram a entender de ondas elétricas. Ondas θ, elas são ondas de baixa intensidade, 3 a 7 Hz. E no movimento dos olhos, no EOG, movimentos lentos, ondulatórios do olho. Podemos observar uma pessoa que está ali dormindo, olhando, ela está com os olhos fechados, vamos perceber que tem a movimentação do olho por baixo das pálpebras, de forma de ondas. E sobre a massa corporal, atividade tônica com diminuição sutil. Está mais suave a cor da pessoa em relação ao estado de vigília. A temperatura também cai. No segundo estágio, que para alguns é o verdadeiro primeiro estágio do sono, o eletroencefalograma apresenta um padrão misto de baixa voltagem com aparecimento difuso de sono alfa de 0,7 a 14 Hz e complexo K de 0,5 a 1,5. Complexo K é o elemento eletroencefalográfico, seguido de negativo e positivo, mais ondas do estágio 2. No eletrocardiograma, vamos encontrar movimentos lentos ocasionais e da massa corporal, atividade tônica de baixa amplitude. No estágio 3, que é o início do sono delta, é uma fase já bem profunda de sono, o eletroencefalograma apresenta uma atividade lenta, ondas delta de 75 unidades de volt em 20 a 50% do traçado. Presença de fusos de sono e complexos K. É bem suave. Já na movimentação dos olhos, quando estamos nesse estado, nessa fase delta, a ausência de movimentos oculares, são paralisados, quase como se estivéssemos mortos. E a atividade tônica muito baixa. Até o corpo fica mais frio. Já no estágio 4 do sono, que é o principal componente do sono delta, as ondas delta perfazendo mais de 50% do traçado, com ausência de fuso de sono e complexo K. Movimentação dos olhos? Nenhuma. E atividade tônica? Quase nada. Extremamente baixa. Quando o sono vem, é assim que a gente pode observar a pessoa quando está no sono vem. Essa movimentação dos olhos, que é conhecido como sono desincronizado. Rapid Eye Movement. O padrão de frequência mista é de baixa voltagem. Na movimentação dos olhos, rápidos, como vocês estão vendo nesta imagem, e na massa muscular, no relaxamento, supressão de atividade tônica, estão praticamente pálidos. Vamos entender um pouco. Ciclos por segundo. A média de ciclos por segundo em nossa mente, estresse e medo.
Então, olhando o ciclo energético que essa corrente elétrica está produzindo no nosso cérebro e que a nossa mente está funcionando, é assim, vejam que é bastante rápido. Quando nós estamos no estado alfa, 7 a 14. Aqui esta média de 21, que vai até 60, é o beta. É o estado beta que nós estamos agora. O alfa já entrou em alfa, aí como se fosse entrar, vou praticar yoga, vou praticar meditação. 7 a 14 ciclos por segundo. A fase teta já é mais profunda, 4 a 7 ciclos por segundo, e na fase delta é quase como se estivesse morto. Uma atividade muito pequena, de meio a 4 ciclos por segundo, quase parando. Se nós colocamos isto num teste de oscilograma, nós vamos encontrar aquele movimento assim quase parado. Pode até assustar, nossa, está parando o coração, está parando a respiração. A onda beta, que é esta que nós estamos nela agora, neste momento, produzida durante o estado de vigília, ela tem um ritmo rápido, de 3 ou mais ciclos por segundo, normalmente é de 14 a 27, pode chegar até 60. E ela é muito irregular. É um estado de mente agitada de uma pessoa comum. Quanto mais agitada é a pessoa, mais irregular está a passagem dessa corrente elétrica. Isto pode se alterar muito se a pessoa ficar nervosa e brigando. As nervosinhas têm uma passagem de corrente elétrica muito excitada, muito rápida. Pode chegar a 60 Hz. Aquelas que gostam de brigar também têm uma excitação da corrente elétrica no cérebro. Em ondas elevadas de beta é que surgem conflitos, pois em beta não há entendimento, nem diálogo. Já a onda alfa é a onda muito mais lenta, cerca de 8 ciclos por segundo. É estável, rítmica, com mais amplitude e mais energia. É emitida pelo cérebro durante o sono e no estado mental de serenidade. Quando nós estamos, por exemplo, em consultório atendendo uma pessoa, nós estamos num estado de serenidade muito profunda, muito grande, bem sereno, para não ser afetado pelas emoções que vão ser jogadas para cima de nós. Muito provavelmente nós vamos estar ali entrando num quadro de ondas alfa, no estado alfa. É onde a gente aumenta a nossa capacidade de percepção, porque quando essa corrente elétrica está passando agitada, a nossa percepção sensorial diminui. Ela se torna agressiva. Em ondas alfa, embora a mente esteja tranquila e equilibrada, ela não está fraca ou passiva, ao contrário. Ela está serena e alerta. Durante os momentos de inspiração criativa, do relaxamento ou meditação, ondas alfa é que são aquelas que emanam no cérebro. Em onda teta, a meditação profunda. E no relaxamento profundo de Yoga Nidra. Essas ondas alfa, as ondas alfa são gradualmente transformadas em ondas mais lentas e poderosas, de ritmo teta de 4 ciclos por segundo, quase parado, mas com picos. Nesse estado teta de superconsciência, a mente é inundada, como foi comprovada por vários cientistas, com insights criativos, alegria interior,
como se estivesse no limiar de uma consciência cósmica, que muitos falam da consciência cósmica. Não sei se alguém já conhece o Provida, que também é uma atividade bastante interessante da consciência cósmica, da nossa energia cósmica, e que com uma prática de entrarmos no estado de alfa e teta, nós conseguimos obter coisas fantásticas de criatividade e também de curas. Então, vejamos como que é a fase do sono, né? A fase 1, a fase 2, a fase 3, a fase 4, assim por diante. Então, nós estamos lá na fase 21 horas. Nós estamos lá totalmente acordados. Na fase 1, vai se preparando, quando está chegando próximo das 22 horas, nós estamos falando aqui dentro do padrão normal, fase do sono, tá? Aí, quando chega lá pelas 22 horas, está com mais sono, fase 4. Aí ela começa a ter uma modificação na movimentação dessa energia, e nós vamos chegar lá no sono REM, aquele que está assim, piscando os olhos. E assim vai acontecendo durante toda a noite, toda a madrugada, mostrando que cai lá embaixo, às 0 horas, e 1 hora, 2, 3, 4, 5 horas da manhã, nós estamos no nível bem mais tranquilo do sono, que seria dentro do estado normal da pessoa, e lá pelas 5h30, 6 horas, ele dá um pico, porque está na hora de acordar. Isso está ligado a um outro fenômeno da natureza, que todos nós estamos ligados. A onda delta, sono sem sonho, onda estável de baixa voltagem, contínua. Esse sono REM, a gente chega até a abrir os olhos no sono REM, se caracteriza por uma intensa atividade que é registrada no eletroencefalograma, seguida por flacidez, paralisia funcional dos músculos esqueléticos. E nesta fase, a atividade cerebral é semelhante ao do estado de vigília. Deste modo, o sono REM é denominado por vários autores como sono paradoxal, podendo mesmo se falar em estado dissociativo da realidade que nós estamos, passando para um outro estado de sonho. Então, durante uma noite de sono, uma pessoa normalmente tem cerca de 4 ou 5 períodos de sono REM, que são bem curtos no começo da noite e mais longos no final do dia, no final da noite. É comum acordar por um curto período de tempo no fim de um acesso de REM. Nessas fases do sono, então, a primeira fase, no primeiro estágio, a transição do estado de vigília para o estado de sono. E numa segunda fase, então, o início do sono mais pesado. Na terceira fase, início do sono profundo e de uma recuperação fisiológica. Quando nós estamos nessa fase do estágio 3, dormindo mais profundamente, as nossas células estão se renovando, nós estamos jogando fora aquilo que está intoxicado, oxidado, e a renovação de células. No sono profundo, com a diminuição da frequência cardíaca e da pressão arterial, olha que interessante. E logo em seguida, na outra fase, o sono REM é um sono restaurador, no qual o corpo fica imóvel, apenas os olhos se mexem. E é nesta fase que os sonhos acontecem. O tempo total de sono em REM oscila entre 90 a 120 minutos. É bastante tempo. Isso por uma noite. Isso para adultos. À medida que a idade vai avançando, isso também vai diminuindo.
Um bebê recém-nascido dorme mais de 80% do tempo total de um sono REM, enquanto uma pessoa de 70 anos dorme menos de 10% em sono REM. A média para adultos jovens é de 20% do tempo total de sono ser em sono REM. Nesta fase do sono REM, a atividade onírica é intensa, varia a respiração, batimento cardíaco, sendo, sobretudo, sonhos envolvendo situações emocionalmente muito fortes. Os olhos se abrem, dá a impressão que está acordado, mas não está acordado. E é durante esta fase que é feita da atividade cotidiana, isto é, a separação do comum do importante. É essencial para o bem-estar físico e psicológico da pessoa. Observa, portanto, que os períodos de sono REM, tipo delta, o sono mais profundo, ocorrem em maior proporção no início da noite, diminuindo com o progredir do sono. A situação inversa se dá com o sono REM, que é menos pronunciado nos primeiros ciclos, aumentando a sua ocorrência nos ciclos finais do sono. Logo, nós sonhamos mais no final da noite, próximo ao despertar. Talvez você já tenha experimentado quando estão para acordar de manhã, estão naquele soninho assim gostoso, já tendo uma pequena percepção do ambiente externo, mas você está sonhando. E você fecha os olhos novamente e você vê aquele sonho volta suavemente, ele volta em atividade. Acontece que nesse estado, a gente pode estar conversando com o próprio sonho, conversando com a gente mesmo. Ou você está tendo um sonho que você está conversando com alguém. Ora, se for um pesadelo, vai estar em atividade, vai estar movimentando os olhos, vai estar movimentando a musculatura, pode estar gritando, pode estar rolando na cama, nesse sentido incomodado. Isso, geralmente, forte dos sonhos, é lá na madrugada, alta madrugada, final da noite, próximo do despertar matinal. Cada um tem o seu horário maior de despertar, mas nós temos que entender que existe este fenômeno do relógio biológico, em que todos os seres estão envolvidos, que é o ciclo circadiano. Esse horário biológico que o nosso cérebro é submetido, que a nossa mente é submetida ao universo, é o nome dado à variação das funções biológicas de diversos seres vivos, que se repete regularmente com um período de aproximadamente 24 horas. São encontrados nos padrões de atividade dos animais, movimentos foliares de plantas, as plantas também acompanham o ciclo circadiano, os animais acompanham o ciclo circadiano. A gente observa o movimento dos animais à medida que está anoitecendo, lugares que tem pássaros, tem os pássaros voando para se acolherem em um determinado local. Durante o dia eles estão esparramados, mas à noite, no final do dia, eles se encontram para encontrar um lugar aconchegante e seguro para suas atividades de dormir. São encontrados nos padrões de atividade dos animais em geral, na organização de colônias de insetos sociais, como no caso das abelhas, na taxa de crescimento de fungos,
Processos esses que recorrem a cada 24 horas. E ninguém escapa desse ciclo circadiano. Todos nós temos um horário biológico. Os ritmos circadianos, eles são modificados e ajustados diariamente pelo ambiente, sendo influenciados principalmente pela variação diária nas condições de luz, temperatura, marés e ventos. Então, quando a gente faz uma viagem internacional, a gente sai daqui e vai para o Japão. Nós temos um tempo para a gente se adaptar ao fuso horário, que na realidade é uma adaptação do ciclo circadiano com o horário daquela distância, que em tão pouco tempo de viagem que nós tentamos dormir, ou às vezes até dormimos, e quando chega lá, o nosso ritmo está totalmente alterado, porque o ciclo circadiano não faz parte daquele meio. Precisa de um tempo para se adaptar. No corpo humano, são encontrados ritmos circadianos, bem como muitos ritmos psicológicos. E isto mostra uma influência sobre a digestão, o estado de vigília e sono, renovação das células do corpo, controle da temperatura do organismo. Então, observar como funciona a nossa mente, a nossa integração com a realidade que nós vivemos e a nossa integração com esta energia cósmica, que é o ciclo circadiano, a gente pode, talvez, aí aproveitar para conseguir obter um estado de sono muito mais saudável e, assim, aprender a utilizar este conhecimento, esse recurso do ciclo circadiano, para o nosso próprio proveito. As pessoas que saem do ciclo circadiano, por exemplo, aquelas pessoas que trabalham à noite, dá para notar como elas são diferentes, não é? Daquela que trabalha durante o dia. O ciclo circadiano do ser humano é para acompanhar o ciclo da natureza. É a alvorada e o despertar. E a natureza é assim. E nós somos seres da natureza. No entanto, a vida moderna nem sempre permite que a gente siga de acordo com o que a natureza exige de nós e que nós precisamos dela. Então, nos esforçamos mais, às vezes usamos até alguns recursos para se manter em mais atividade. A gente observa uma balada, festas noturnas, em que as pessoas vão, tomam bebidas as mais variadas, mas está lá presente o energético. E por incrível que pode parecer, com todas as pessoas que eu já vi tomando energético, eu tive a oportunidade de perguntar: você leu o rótulo? Não, ninguém leu o rótulo, é só propaganda. Red Bull vai dar asas para você. Aquilo é um estimulante que tira energia das células, lá da mitocôndria. E tem um aviso no rótulo: não ingerir com bebidas alcoólicas. E onde é que o pessoal bebe? Mistura, inclusive, na bebida alcoólica. Toma cerveja, toma uísque. E acha aquilo maravilhoso, porque vem toda aquela excitação, mas o álcool que fica liberando vai diminuindo a força do superego. O superego ele é solúvel no álcool. E essa liberação da energia contida nas células passa a noitada numa farra, no dia seguinte não consegue se levantar, não tem energia.
Aí vem uma série de problemas. Isso porque nós encontramos no corpo humano os ritmos circadianos materiais, bem como muitos ritmos psicológicos, com influência sobre, então, a nossa digestão, o estado de vigília e sono, a renovação das células, controle de temperatura do organismo. E a luz também, que tem um efeito muito grande, porque nós também passamos por um processo de foto-orgânica, semelhante à fotossíntese das plantas. Em relação também à temperatura, as marés e os ventos, que influenciam também na nossa atividade. Então, esse relógio que processa e monitora todos esses processos encontra-se localizado numa área cerebral denominada de núcleo supraquiasmático, localizado no hipotálamo, na base do cérebro, acima das glândulas pituitárias, bem lá embaixo, aqui praticamente aqui na nuca. E pesquisas recentes expandiram o sentido desse termo, demonstrando que os ritmos circadianos estão também relacionados às marés, ao ciclo lunar, à dinâmica climática da Terra, através das correntes eólicas e marítimas. Em especial, se observado com relação aos animais migratórios. Assim, a dinâmica circadiana não se reduz a uma questão fisiológica. É influenciada pela astronomia, geologia e ecologia, que nós fazemos também parte do ecossistema. Um grande número de patologias cursa com alterações do sono. Assim, ao se conhecer a presença de diagnósticos clínicos psiquiátricos, devemos nos alertar para a presença de distúrbio do sono. Exames de quadros clínicos psiquiátricos que provém alteração do sono. Vem daí distúrbios psiquiátricos por causa de sonos mal curtidos, sonos com distúrbios, começa a produzir esses distúrbios psiquiátricos. Psicoses, começa a entrar no estado de loucura. As pessoas que dormem mal apresentam geralmente distúrbio do humor. Já levanta de mau humor, porque dormiu muito mal. Não fez aquela recuperação necessária para o seu bem-estar. Apresentam também distúrbio de ansiedade, pânico, que algo vai acontecer, aquela respiração ofegante, a movimentação incessante dos braços, a fala rápida, movimento do corpo. E o alcoolismo. Que o alcoolismo, como sabemos, o álcool, ele dilui o superego. Então, em função do álcool, ele entra num estado de letargia, mas ele se recupera, mas está consumindo uma energia muito grande. Por isso que os energéticos vão buscar a energia lá das mitocôndrias, enfraquecendo o ser humano. E também pode apresentar, devido ao mau sono, dormir mal, distúrbios neurológicos. Demência, sim, vai ficando louco. Parkinsonismo,
quadro de epilepsia, porque altera também o funcionamento neurológico, cefaleia, quando há com dor de cabeça relacionada ao sono, e cefaleia relacionada ao alcoolismo, porque no estado de intoxicação alcoólica, fígado deixa de funcionar bem, e com isso todos os demais órgãos não funcionam como deveriam, trazendo um prejuízo muito grande, um distúrbio neurológico em função de uma noite mal dormida. O fato de passarmos 20% das nossas vidas sonhando confere ao sonho um significado muito importante. Podemos pensar que pode ter esse fenômeno neurológico noturno para a rigidez do bem-estar do indivíduo normal. Estas e muitas outras questões sempre estiveram na mente do homem, que é o ser que sonha, que estão nas nossas mentes. Qual a importância do sono? Qual a importância do sonho? As proposições a respeito da origem dos significados dos sonhos estão dispersas no bojo da intensa literatura sobre o tema, que confunde fontes científicas, populares, religiosas, facultam as mais diversas explicações a respeito do fenômeno onírico, mas não apresentam algo que realmente seja válido. É necessário acreditar e não analisar. Fenômeno onírico quer dizer fenômeno onírico, quer dizer sonhos. E vamos encontrar várias explicações. Às vezes fazemos aquelas que nos ensinaram desde criança, o que não é a realidade. Nós temos muito que aprender para poder trabalhar com uma interpretação dos sonhos. Principalmente quando a gente começa a buscar um aprendizado para interpretar os nossos próprios sonhos. Mas o que é capaz de dizer sobre a intimidade fenomenológica dos sonhos a moderna ciência, mais especificamente a neurociência? O que eles têm para nos ensinar para a gente aprender com a neurociência? É possível compreender que o sono não é uma manifestação passiva. Há toda uma fisiologia neurológica complexa em sua gênese. O sonho é uma espécie de epifenômeno associado ao sono REM, Rapid Eye Movement, que apresenta uma neurofisiologia própria. O conhecimento propiciado do eletroencefalograma se restringe aos fenômenos elétricos corticais que nós vimos agora há pouco. Toda a fenomenologia subcortical inacessível ao eletroencefalograma, que necessitou de uma experimentação animal. Então, com a descoberta desse sono REM, é o sono dos sonhos, em outros animais também, mamíferos, aves e até répteis, foi possível até o estudo dos fenômenos oníricos no gato, no cachorro. Os sonhos se apresentam em estádios definidos pela atividade elétrica, como vimos essa importância da corrente elétrica e a frequência em hertz. Definido pela atividade elétrica dos neurônios, porque é esta movimentação elétrica que faz os nossos neurônios se movimentarem. Representada por elétricas que podem ser observadas aí no eletroencefalograma, então. Os estados no sono,
ocorrem em sequência e voltam para o estado número 1 e o sono REM, cerca de 90 minutos após a gente adormecer. Esses ciclos se repetem durante o sono, com o período REM ficando cada vez mais longo. Então, cada vez permitindo sonhar mais e cada vez recuperar mais a sua energia. Os movimentos dos olhos, associados ao REM, são gerados pelo núcleo geniculado lateral do tálamo e associados às ondas occipitais. Isso durante o sono REM, o tônus muscular da pessoa diminui consideravelmente. O cérebro bloqueia os neurônios motores, paralisado, mas em estado de atividade intensa de sonho, para que o corpo não obedeça às ordens sonhadas, ou para que encene essas ordens sonhadas. O resultado aí é conhecido como paralisia do sono. Mecanismos no cérebro protegem-nos durante o sono das atividades motoras que poderiam nos levar a nos ferir ou ferir os outros. Ou seja, a maioria de nós está paralisado durante o sono, porém algumas pessoas não sofrem de um problema nesse mecanismo que não impede esta atividade motora. Essas pessoas falam, andam, gesticulam, sentam na cama, saem da cama. São sonâmbulos, sonambulismo. E são um perigo para si próprias e também para os outros. Essas pessoas não saem dos corpos, mas saem das suas camas durante o sono. Quando eu falo aqui de pessoas que não saem dos corpos, que muitos acreditam que se desprendem do seu corpo e que saem no sonho, ele sai e vê o seu corpo e acha que ele se desprendeu, mas não é uma realidade isso, isso é um sonho. Interessante de um paciente, um homem, sonâmbulo, ele me contando que durante o sonho à noite, ele dormindo com a mulher deles, com dois jovens ainda, dos seus 30 e poucos anos, e no sonho, ele sonhando que ele estava com uma outra mulher e que ele elogiava os seios da outra mulher no sonho, e ele falando isso. Quando ele acordou de manhã, a companheira dele estava brava com ele, questionando porque ela achava que ele a estava traindo com outra mulher, conforme ele manifestou nos sonhos. E teve o sonho que ele falando, que ele falou para a pessoa, mas você está muito gasta, você está muito velha. Aí que a coisa pegou pesado, porque essa companheira dele era 10 anos mais velha do que ele. Ela entrou até num processo de depressão, achando que ela estava muito velha realmente para o cara. E tudo aquilo que saiu dele foi durante o sono sonâmbulo. Embora ele gostasse muito dela e queria ficar com ela. Mas, qual seria o conteúdo reprimido? É necessário tempo de terapia para poder analisar um sonho desta forma e não tirar resultados precipitados. Amanhã, 19h45, faremos a segunda parte. Boa noite, bom sono. Vou retirar os slides para que a gente possa conversar. Ok, vamos lá? Olá, Lídia, não falei contigo hoje. Boa noite.
Vitor Hugo, está de máscara, se protegendo aí também, né, Vitor? Quem quer se manifestar, por favor? Oi, Antônio. Vamos lá, Vitor. Então, não, desde quando eu me interessei pela psicanálise, tu sabe que a parte dos sonhos é que eu mais gosto, né? É a parte mais certeira que tem para mim é dos sonhos, assim, não tem? Quando as pessoas me contam os sonhos delas, assim, eu já mato a charada praticamente na hora, né? Dos outros e dos meus sonhos, né? Também, né? É bem interessante, assim, eu adoro essa parte, eu amo essa parte, eu amo mesmo, assim, estudo profundamente. É Sim. muito interessante, assim. E até não fazendo julgamento, mas eu fico tirando sarro, assim, meio que rindo bastante daqueles livrinhos que tem, né? Sonhos e simpatia, não sei o que lá, né? Sonha com isso é porque tu vai ganhar na loteria esportiva, aí tu sonha com não sei o que lá, tu vai conhecer o amor da tua vida, essas, assim que não tem nada a ver, né? Enfim, a parte aí da psicanálise que eu mais me identifico é essa aí dos sonhos. Muito bom, Vitor. Obrigado. Quem mais, por favor? Parte dos sonhos. Show. Cali, quer falar alguma coisa, Caliane? Sobre sonhos que eu tive? Ou sobre a aula? Fique à vontade. Se você quiser contar seus sonhos, fique à Eu vontade. tive, eu tive um sonho que foi um inesquecível. Quando eu tinha uns 17 anos, eu ia para o Peru, e daí eu tive um sonho que no sonho eu não conseguia viajar, né? Aí, quando eu acordei, eu contei para minha mãe, ela, não, imagina, tá tudo certo para você viajar e tal. Aí, quando eu cheguei no aeroporto, que antigamente, quando o povo fazia viagem internacional, ia a família inteira levar para o aeroporto, né? Daí, chegou lá, a minha mãe não tinha pedido a autorização para o meu pai, e meu pai estava viajando. E daí eu não viajei. Aí eu fiquei realmente sem viajar. E o sonho que eu tive se realizou, entendeu? Sim. Aí eu fiquei muito impressionada que o meu sonho se tornou realidade, de uma maneira ruim, assim. Uhum. E o último que eu tive foi que eu tinha os braços fechados de tatuagem, assim. Aí eu fui procurar saber nesses sites que tem sobre o sonho, assim, na parte que você falou ali sobre coisas reprimidas, assim, e eu achei bem bacana, assim, umas coisas têm muito a ver sobre as tatuagens, assim, porque eu gostaria muito de fazer e não tenho coragem. E nesse sonho eu tinha o corpo tatuado. Eu acho Você bonito. fez alguma conclusão desse sonho? Eu cheguei à conclusão que era um sonho de coisa reprimida mesmo, porque é uma coisa que eu tenho vontade que eu não fiz. Uhum. E que vai ficar, porque eu não vou fazer. E era bem do jeitinho que eu queria mesmo, assim. Muito bom. Flores, assim, um monte de Obrigado por coisa contar seu bacana. sonho. Na aula de manhã, talvez seja interessante contar ele novamente, Tá. porque nós apresentamos um aspecto um pouco mais científico das Sim, eu... que acontecem Uhum. sonhos mais. Amanhã nós vamos completar esta parte e lá no final nós vamos então começar a utilizar recursos que ainda vamos conhecer para poder pegar pontos aqui que vão nos dar uma pista do que pode significar realmente. Legal, Carlos? O Muito Antônio, obrigado. Tá certo, obrigada. o Tecla. Antônio, Oi, Vitor. não, só falando para a amiga aí que
que teve esse sonho das tatuagens aí, né? Para a colega tentar lembrar quais os desenhos dessas tatuagens, o que, que são esses desenhos, e amanhã ela falar para a gente quais os Tá. desenhos, tá? Tenta Uhum. lembrar os desenhos, o desenho que mais te tocou, assim, tal, esse tal, né? Os tribais ali, aquelas coisas, enfim, né? Não Aham. sei, tá? Amanhã Tá daí você bom. fala para a gente. Tá. Muito bom, Vitor. Boa observação. Obrigada. Tecla, quer falar, Tecla? Não, professor, hoje não quero Está falar nada. sonhando? Hã? Ah, eu sonho bastante. Que bom. Mas se puder amanhã contar um sonho seu, vai ser muito interessante. Tá bom. Lídia, quer falar alguma coisa, Lídia? Olá, professor, boa noite. Boa noite. Então, Não eu tenho vou sonhos contar bons? o que aconteceu. Eu acabei dormindo também um pouquinho na aula também, então não sonhei, estava ali ouvindo, né? Sim, É muito bom a aula, mas eu vou esperar para amanhã para fazer mais comentário. tá bom. Muito obrigado pela sua presença aí. Ô, Cris, Professor, amanhã não vou estar. Quero que tu repita, então, a aula de amanhã também. Eu vou participar de uma festa das bruxas. amanhã? É, deveria ser hoje, né? Mas vai ser amanhã. Sobre os sonhos, assim, é algo depois que, tipo, quando eu fiz o outro curso, né? E que nem agora escutando hoje, nossa, é bastante conteúdo também, né? Mas o sonho é algo que, depois que eu tive esse conhecimento, me deixou, assim, mais alerta, né? Tipo, tu fica mais alerta aos sonhos. Eu acho que é por isso, até comentei numa análise com o senhor que muitas vezes eu não consigo lembrar o que eu sonhei, né? Então, parece que eu sempre tô querendo cavocar uns sonhos, né? Quero descobrir mais coisas sobre mim e tal. E muitas vezes eu acabo não lembrando. Mas, assim, tipo, escutando a colega falar, existem aqueles sonhos que são, tipo, premonições, né? Que ela falou que... eu tenho um sonho que me marcou muito, né? Até para os colegas saberem, assim, eu sou viúva e meu marido se suicidou e tal, isso já faz 16 anos atrás. E teve uma época antes disso acontecer que eu acordei no meio da noite, assim, ele tinha desaparecido. Eu sonhei que ele tinha desaparecido. E eu levantei da cama, assim, desesperada, tentava procurar ele, e quando eu acordei, ele estava lá. E tempo depois, ele cometeu o suicídio, sabe? Então, é algo, assim, que depois que aconteceu, eu me lembrei, né? Como se fosse uma premonição de algo que ia acontecer. Bem... E agora, quando a colega falou, eu lembrei disso de novo. Legal, muito obrigado. Álvaro, Achei bastante interessante a observação que psicóticos não sonham. sim. Eles não têm superego, como é que vão sonhar, né? Eles não têm repressão. Ele já vive um sonho. Vive o sonho. Não tem limites, não tem controle, não Não, sofre repressões, né? não tem desejo reprimido. Tudo pode. Não, tem desejo que tem e coloca em prática no mesmo instante. É isso. Isso aí. Muito boa Obrigado. aula. Alice, quer se manifestar, Alice? Sim, enfim, sobre a aula ali eu achei também bem interessante, bastante conteúdo e observações, né? Aquela questão das fases, estágios dos sonos, né? Eu já tinha ouvido falar alguma coisa, mas meio complicado, complexo para assimilar, né? E tentando já entender, pensando em alguns sonhos que alguns colegas também já expressaram, né? Cada um tem os seus sonhos, que a gente poderia passar a noite conversando sobre, né? Mas é tentar assimilar, né?
Hoje, depois da última conversa que a gente já falou sobre interpretação dos sonhos, eu faço análise também, né? Eu faço minhas análises quinzenais agora, e toda vez que eu tenho um sonho, eu tento já imaginar, né? Ficar pensando o que quer dizer, o que está acontecendo comigo, né? O porquê que eu estou tendo esses sonhos. Às vezes eu não tenho resposta, gente, geralmente é difícil compreender, né? Mas eu sei que se conhecendo, né? Tendo esse autoconhecimento e buscando sempre isso, que a gente vai ter o melhor entendimento. Legal. Principalmente quando a gente tem um sonho, depois a gente fica mastigando aquele sonho, aquela masturbação mental para interpretar o sonho. Isso. Mas aí o nosso ego diz assim, mas foi apenas um sonho, para ele tranquilizar, né? Ainda quando é ruim, né? Alguma coisa que a gente não deseja. Eu vou contar um sonho rapidamente, não é sonho meu, é sonho de uma paciente. Amanhã eu vou contar um sonho meu. É uma paciente de seus 30 e poucos anos, homossexual. Ela tinha sua companheira, moravam juntas, todas elas com um bom nível acadêmico bom. E ela me contando do sonho dela. Ela se via assim, num lugar, numa loja, uma loja com ambiente grande, e ela dentro da loja. E dentro da loja, ela queria comprar alguma coisa, mas não sabia exatamente o quê. Então, ela viu uma placa lá, geladeira em promoção. Ela pensou, tá certo, a nossa geladeira está muito velha, a nossa geladeira está muito usada, então eu vou examinar essa geladeira. Quando ela chegou perto da geladeira, a geladeira era muito grande. Ela pensou, poxa, uma geladeira dessa vai caber tudo aquilo que eu quero guardar lá dentro. Tudo que eu quero colocar lá dentro vai caber, não? E se interessou pela geladeira. Mas ela pensou, mas será que essa geladeira vai caber na minha casa? Aí ela olhou ao lado da geladeira, a geladeira estava arranhada. E na dúvida se compraria aquela geladeira para levar para a casa dela, porque a geladeira estava arranhada. E ao lado da geladeira tinha duas cadeiras pretas. Alguém deduz alguma coisa? Vazia as cadeiras? Duas cadeiras pretas vazias do lado da geladeira. É. A geladeira grande e arranhada. Tá. Duas cadeiras pretas. Essa não... A geladeira nova estava arranhada. É uma geladeira grande, enorme. A que ela ia comprar, no caso. Ela queria guardar os alimentos. Alguma falta de algum parente, talvez? Isso. A gente começa a buscar coisas assim, não é? Começa a O buscar marido coisas. estava traindo ela. Então, Ah? quando ela estava num ambiente grande, então, um ambiente grande. Uma geladeira que ela queria comprar, que achou interessante, estava em promoção para levar para o apartamento para guardar os alimentos. Mas estava arranhada. E no lado tinha duas cadeiras pretas. Aí comecei a pensar na simbologia. Amanhã vamos fazer uma abordagem na simbologia, que vocês não viram ainda. E eu fiz uma pergunta para ela.
Como é que está a sua vida sexual com a sua companheira? Ela levou um susto e me falou, está arranhada. O gelo está grande entre vocês, está. E o que é que você coloca dentro da geladeira? Não são as coisas que você se alimenta? Aquilo que você gosta, aquilo que lhe dá prazer? É. Então, aquilo que você gosta, você não está tendo acesso, porque ele está ficando estragado e a geladeira está arranhada. A vida sexual está arranhada, vocês estão com dificuldades, já faz tempo, sim. Vocês estão de luto na sua relação sexual? Sim, as duas cadeiras pretas. Com certeza, Sherlock Holmes. Elementar, meu caro Watson. Amanhã, quando a gente vê esta parte Muito da bom. psicologia, aí nós começamos a pegar simbologias e sentimentos. Mas eu só poderia fazer essa interpretação e esta pontuação porque ela estava em terapia já há algum tempo. Eu já conhecendo um pouco da história dela, então fiz uma associação com essas possibilidades. Foi exatamente onde a coisa estava. Ô, Antônio, outra pessoa que teria um outro histórico, ela poderia ter um sonho parecido com esse, mas ter outro significado por causa do histórico de cada um? Isso aqui é possível, sim, Vitor. A gente tem que conhecer a história de cada um. Então, por isso que nós não podemos fazer uma interpretação de sonho, como eu coloquei para você, vamos interpretar, Sim. porque não conhecemos a história delas. Eu apenas dei um indicativo, um casal homossexual. Aí o que aconteceu, Então, depois da interpretação, a companheira dela também veio fazer análise. então dentro daquele, então assim, dentro da estrada da pessoa, né? Dentro do histórico da estrada que ela está indo, se faz a interpretação de acordo com o caminho dela, né? Bem isso aí. Ah, legal. Show. Legal. Show de bola. Então, fiquem à vontade para contar um sonho Muito amanhã. bom, muito bom. Para a gente começar uma interpretação. A ajuda da pessoa é que vai nos levar à interpretação. Mais alguma coisa? Ah, muito bom. Muito bom. Então, muito obrigado. Amanhã, 19h45, estaremos aqui. E com mais novidade também para a gente ver como é que está esse tumulto no Brasil, né? É. É isso aí. Grande abraço. Boa noite, gente. Obrigada, professor. Boa noite. Boa noite. Tchau, turma. Boa noite, boa noite. Tchau, Boa boa noite. noite.